Olá galera, graça e paz, bem-vindo ao canal Colégio do Discípulo, tudo bem com você? Eu espero que sim. Para você que está com a gente aí em mais um vídeo, está sempre dando aquela força, dando aquele like, comentando, compartilhando, muito obrigado, tá bom? O crescimento desse canal, claro, ele depende de Deus e também de você, por isso nós agradecemos muito a você que está sempre com a gente, a você que está entrando hoje, muito bem-vindo ao canal Colégio do Discípulo, canal onde todos nós somos alunos. Se você não é inscrito, eu já vou lhe pedir encarecidamente, se inscreva no nosso canal, tá bom? Dê o seu like, ative o sininho das notificações para você ter acesso a todo e qualquer conteúdo que nós coloquemos aqui no canal, tá bom? Comenta, compartilha. Quando você faz tudo isso, o YouTube entende que os nossos conteúdos precisam ser compartilhados com mais pessoas. Então, o YouTube abre uma janela para a gente poder ser compartilhado para mais pessoas. Por isso que eu estou sempre pedindo e por isso que é muito importante você fazer, tá bom? Hoje é a nossa playlist sobre livros, tá bom? Então eu vou te dar uma dica muito bacana de leitura que vai enriquecer o seu conhecimento bíblico, tá bom? Lembra do apóstolo Paulo? Quando ele está preso, ele pede para que peguem para ele a sua capa e alguns livros que ele tinha deixado na casa de alguém. E repare que os livros para Paulo têm a mesma importância do que a capa. Ou seja, o livro também te brinda, o livro também te protege, o livro também é para ser usado, é para ser utilizado, é para levar. Ou seja, é muito importante a leitura. E os livros que nós apresentamos aqui são livros que vão enriquecer o seu estudo bíblico, tá? Nós vamos falar hoje sobre uma enciclopédia, na verdade não é apenas um livro, é uma enciclopédia bíblica muito boa, que é a Enciclopédia da Vida de Jesus, tá bom? Não sai daí então, fica até o final e vamos sendo juntos edificados pela palavra de Deus. Você quer conhecer a vida de Jesus, saber da vida de Jesus? Vou te apresentar esse trabalho aqui hoje. É a Enciclopédia Bíblica da Vida de Jesus, tá? Uma obra de Louis Clay de Filion, que foi um grande teólogo judeu francês, tá? Que pertence a uma ilustre família que se converteu a Cristo no século XIX. Ele foi um dos mais profundos conhecedores das Escrituras em toda a história do cristianismo. Além da Enciclopédia da Vida de Jesus, ele é o autor de outras riquíssimas obras, como o Comentário Geral da Bíblia, o Atlas Geográfico da Bíblia, a História dos Milagres de Jesus e a Enciclopédia Popular de Cultura Bíblica, tá bom? Ele é composto por 4 volumes, tá? Por 4 volumes, tá bom? Tem, no total, 1040 páginas de puro conhecimento para você, tá? 1040 somando os 4, tá bom? Cada um é bem pequenininho, bem levinho, 23 por 17 centímetros, tá? E todos eles juntos pesam 1,620 kg, tá bom? O acabamento não é capa dura, é brochura, tá? E ele é editado e publicado pela Central Gospel, tá bom? Então, esse trabalho ele reúne todas as informações da vida de Jesus e sua pátria terrestre, tá? São dados como topografia, a hidrografia, a fauna, a flora, a agropecuária, a população, os idiomas, os habitantes e os costumes, as profissões, os partidos religiosos e os políticos, o dia a dia no templo, a vida comum do povo judeu e centenas de outros assuntos, tá? Todas as fases da vida do ministério de Jesus foram cuidadosamente estudadas por
Louis Fillion, tá? Com pesquisas que foram feitas ao longo de 20 anos. Então você vai ter aqui, dentro desses 4 volumes, você vai ter na sua mão 20 anos de trabalho, de pesquisa cuidadosa, tá bom? Em Israel e nos demais países relacionados às narrativas bíblicas, tá? São mais de 600 fotos, tá? É uma ótima fonte de cultura que com certeza vão promover o crescimento intelectual e cultural para você. Então vamos ver essa belezura para dentro? Vamos lá. Então, gente, aqui tá os 4 volumes, tá? Eu vou te mostrar um por um. Esse aqui é o volume 1, tá? Ele fala da nação de Jesus Cristo antes da encarnação e a vida oculta de Jesus. Esse é um ponto que eu achei muito interessante. Ele é uma enciclopédia da vida de Jesus, mas ele começa falando do pano de fundo. Ele começa falando da nação de Jesus. Então, esse trabalho ele não começa com o nascimento de Jesus. Ele começa antes do nascimento e depois ele trata da vida oculta de Jesus. E você já imagina que a vida oculta de Jesus seja a infância de Jesus, tá bom? Esse primeiro trabalho, ele tem 256 páginas, tá? E quando você vê aqui no sumário, tá um pouquinho rabiscado, que eu gosto de ler e marcar as coisas, escrever. Então, a parte 1, que fala da nação de Jesus, tem o capítulo 1, que fala dos aspectos físicos da Palestina no tempo de Jesus, tá? Ele vai falar dos lagos, dos fenômenos geológicos, tá? As condições climáticas, paisagem, etc, tá? O capítulo 2, tá? Ele fala da fauna e a flora da Palestina, tá? Tudo isso a nação de Jesus, a parte 1, tá? Fala do solo, da abundância de peixe, das aves, os animais, a flora e a fauna, tá? O capítulo 3 fala das províncias e cidades da Palestina no tempo de Jesus. Então fala da Judéia, Samaria, Galiléia, Pérea e etc. E dentro disso vai falar da Galiléia, dos gentios, vai falar da inimizade de judeus e samaritanos e etc, tá? Aí tem o capítulo 4, que fala da situação política da Palestina nos tempos de Jesus. O capítulo 5 fala das condições sociais da Palestina no tempo de Jesus. O capítulo 6 fala da situação religiosa dos judeus no tempo de Jesus, tá? E aqui ele vai falar sobre fariseus, essênio, herodianos, saduceus, também sacerdote, fariseu, levita, tá bom? E a parte 2 que fala de Cristo antes da encarnação, o verbo no seio do Pai, as 2 anunciações, tá? Tem muita coisa aqui, tá vendo? Se eu for falar tudo detalhe por detalhe, né, vai demorar mais. Mas olha só, o capítulo 9, nasce Jesus. Aí ele fala da viagem para Belém, tá? A apresentação de Jesus no templo, a visita dos magos, ó, o desenvolvimento intelectual e moral de Jesus, a família de Jesus e a vida oculta de Jesus, tá? Que é Jesus na sua infância, aonde a Bíblia não relata. Esse é apenas o volume 1. O volume 2, tá vendo aqui, ó, volume 2, ele já trata da vida pública de Jesus, tá? Então aqui já é a vida pública. Esse volume 2 tem 231 páginas, tá? E vai tratar da vida pública de Jesus. Capítulo 1 já começa a vida pública de Jesus. Vai falar sobre as Páscoas durante o tempo de Jesus. Os vários períodos da vida pública de Jesus começa aqui no primeiro capítulo, né? A primeira sessão da segunda Páscoa até a escolha dos 12. Segunda sessão da escolha dos 12 até a unção da pecadora. Terceira sessão entre a segunda e a terceira viagem, etc. Capítulo 2, o ministério de João Batista. Capítulo 3, a preparação imediata de Jesus para o seu ministério. Aí vai falar do batismo de Jesus, da tentação e etc. Tá? Aí vamos aqui para o
Deixa eu ver se dá para você ver aqui direitinho. Capítulo 4, a tentação. Capítulo 5, novos testemunhos de João Batista a favor de Jesus. Capítulo 6, os primeiros discípulos e o primeiro milagre de Jesus. Capítulo 7, o ministério preliminar de Jesus em Jerusalém, na Judéia e em Samaria. O capítulo 8, a longa permanência de Jesus na Judéia. Capítulo 9 vai falar de Jesus em Samaria. Capítulo 10, a pregação de Jesus na Galiléia. O capítulo 11, a consciência messiânica de Jesus. Capítulo 12, Jesus retorna para a Galiléia e realiza milagres. Capítulo 13, o ministério de Jesus em Cafarnaum. Capítulo 14, Jesus percorre toda a Judéia pregando e realizando milagres. Capítulo 15 é o início dos conflitos de Jesus com os fariseus. Capítulo 16, Jesus cura no sábado um paralítico no tanque de Betesda. Capítulo 17, Jesus encontra oposição na Galiléia. Lembrando que eu estou lendo o capítulo, mas cada capítulo tem muita coisa. O capítulo 16, por exemplo, não é só Jesus cura no sábado um paralítico no tanque de Betesda. Entendeu? São 10 páginas só no capítulo 16. Fala do milagre sobrenatural, a refutação de Jesus, o sábado na vida do povo judeu, testamentos favoráveis na divindade de Jesus. Ou seja, eu estou lendo por capítulo, mas dentro de cada capítulo tem muito assunto, tá? Então essa é a vida pública de Jesus. O volume 3, ele vai tratar sobre Jesus confirma e instrui seus auxiliares entre a terceira Páscoa e a festa da dedicação. Tá? Então, esse daqui, ele tem 254 páginas. Capítulo 1, a eleição dos 12 apóstolos. Capítulo 2, a pedagogia de Jesus. Capítulo 3, o Sermão do Monte. Capítulo 4, a oposição de Jesus diante da lei mosaica. Só o capítulo 4 vai da página 49 à página 62. Ou seja, são 13 páginas só nesse capítulo. E aí vai mostrar que Jesus aperfeiçoou a lei aplicando-a no contexto da graça. Primeiro aperfeiçoamento, a justiça dos fariseus. Segundo e terceiro aperfeiçoamento, e etc. Tá? Vai ter a oração do Pai Nosso, como devemos jejuar, tudo só nesse capítulo. Tá? Só reforçando que eu estou falando capítulo por capítulo. Mas dentro de cada capítulo tem muito assunto, tá? E aí o capítulo 5, e minto, tá? O capítulo 4 não terminou aqui na página 62, não terminou aqui, gente, ó. Página 66, tá bom? Então não são 13, são 17 páginas. Capítulo 5, características gerais da pregação de Jesus, tá? Vai da página 69 à página 73 e fala do método de pregação utilizado por Jesus. Ou seja, isso aqui te ajuda até em homilética, exegese também, hermenêutica. A cura do servo do centurião e a ressurreição do filho da viúva de Naim. Capítulo 7, um olhar geral sobre os milagres de Jesus. Esse capítulo 7 é fenomenal. Um olhar geral sobre os milagres de Jesus. Capítulo 8, Jesus percorre a Galiléia pela segunda vez pregando o Evangelho. Capítulo 9, as parábolas do reino de Deus. Muito bom também. O capítulo 10, a nova série de milagres e nova decepção em Jerusalém. Capítulo 11, a terceira viagem missionária de Jesus. Capítulo 12, Jesus multiplica pães e peixes e anda sobre o mar. Capítulo 13, a instrução da Santa Ceia. Essa foi a primeira parte, tá? Que tratou sobre Jesus confirma e instrui seus auxiliares. Agora a segunda parte do volume 3 é entre a terceira Páscoa e a festa da dedicação. Então nessa segunda parte vai ter o capítulo 14 que fala da viagem do Salvador às regiões fenícias, a Galiléia Superior e a Decápolis. Capítulo 15, o glorioso ápice da vida pública do Salvador. Capítulo 16, a gloriosa transfiguração de Jesus. Capítulo 17, o modo como Jesus instruía os 12 apóstolos, tá? E aqui termina na página 252, tá? O volume 4, o último volume, fala dentro da expectativa messiânica rumo ao Calvário, tá?
A parte 1 fala dentro da expectativa messiânica. Então ele vai apresentar na primeira parte 11 capítulos e na segunda parte mais 8 capítulos. A primeira parte, dentro da expectativa messiânica, o capítulo 1 fala que Jesus deixa definitivamente a Galileia e encaminha-se para Jerusalém. Capítulo 2, Jesus em Jerusalém por ocasião da festa dos tabernáculos. Capítulo 3, a cura do cego de nascença. O capítulo 4 são novos ensinamentos de Jesus aos seus discípulos. Capítulo 5, parábola do filho pródigo. Capítulo 6, a evangelização da Pérea. Capítulo 7, desde a festa da dedicação, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Capítulo 8, Cristo, o vencedor. Aí a entrada triunfal em Jerusalém, ele é encaminhado a Jerusalém, recebido como rei ali no jumentinho, e também vai mostrar o ódio das autoridades e o lamento de Jerusalém, tá? É a entrada triunfal dele. Capítulo 9, Cristo apresenta-se no templo. Capítulo 10, Jesus resolve várias questões apresentadas por seus inimigos. Capítulo 11, as grandes advertências de Jesus aos fariseus e aos discípulos. A parte 1 foi dentro da expectativa messiânica. Agora a parte 2 é rumo ao Calvário, tá? São fatos que antecedem a paixão, no capítulo 12. Capítulo 13 é a última Páscoa e a instrução da Santa Ceia. Capítulo 14, Jesus dá aos discípulos um novo mandamento. Tá? Aqui ele fala sobre o Pai, ele fala sobre o céu, ele fala sobre o Espírito Santo. Tá? Capítulo 15, a prisão de Jesus. Capítulo 16, o julgamento de Jesus pelo Sinédrio. Capítulo 17, Jesus perante a Pilatos. Capítulo 18, a caminhada até o Calvário e a crucificação de Jesus. E o capítulo 19 é inteiramente dedicado à ressurreição e ascensão de Jesus, tá bom? E aí vai falar dos inimigos da ressurreição, as mulheres vão ao sepulcro, os anjos dão testemunho da ressurreição de Cristo, como Jesus apareceu a Maria Madalena, Pedro e João no sepulcro, Jesus aparece aos seus discípulos no caminho a Emaús, a aparição de Jesus aos discípulos, a incredulidade de Tomé, Jesus aparece aos discípulos na Galileia, Jesus aparece aos discípulos na praia, os apóstolos são enviados ao mundo e Jesus retorna ao céu. Assim termina esse fenomenal trabalho, tá? O último volume é o mais grosso, ele tem 284 páginas, tá? Aqui você vê, tem bastante fotos, tá vendo? Trabalhos arqueológicos, tá? Aqui é o local onde Jesus foi açoitado pelos soldados, tá? Se tem uma coisa que eu posso reclamar dessa enciclopédia é o fato de não ser colorido, é tudo em preto e branco, tá? E também o fato de ser brochura, poderiam ter colocado uma capa dura, né? Aqui tem uma foto, ó, uma imagem do cenáculo, tá? O local apontado onde ocorreu a última ceia. Então é um trabalho muito bom, é um trabalho fenomenal, tá? Vale a pena você adquirir. Olha aqui, a entrada do túmulo de Lázaro. Eu não preciso de você procurar muito. Quase todas as páginas tem imagens, tem, ó, fotos, ó, ó. Ó, tá vendo? Então é um trabalho muito rico, um trabalho que vai te ajudar muito, tá? Essa é a enciclopédia da vida de Jesus. Pois é, galera, é isso. Eu espero que você tenha gostado, tá bom? Espero ter contribuído para o seu estudo, para a sua compreensão bíblica, tá? Tomara que você tenha se interessado por esse belo trabalho e que venham outros, tá bom? Vai na nossa playlist, lá já tem outros livros que nós já mostramos aqui, recomendamos. Também tem a playlist sobre Bíblias, onde nós indicamos e mostramos algumas Bíblias de estudo, tá? Tudo para ajudar no seu estudo bíblico, tá bom?
Fique na paz, Deus abençoe sua vida. Espero você no próximo vídeo. Um abraço e Deus te abençoe.